Saudações, meus amigos. Tudo bem com vocês? Então, estamos retornando aí hoje para a gente começar, enfim, a tratar daquelas questões introdutórias do direito que eu havia prometido para vocês, para que a gente possa, no decorrer dos próximos vídeos, já ter algumas premissas traçadas e que facilite a nossa compreensão a respeito do que está por vir aqui no meu canal. Tá certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre 3 temas que estão interligados para que a gente chegue já numa conclusão a respeito do que eu quero tratar para vocês, a fim de ganhar handicap para os próximos vídeos. Nós vamos tratar do conceito de direito, da diferença entre texto de direito e norma jurídica, e também do que é a ciência jurídica, também chamada de ciência do direito. Então vamos lá, vamos começar pelo conceito de direito. A palavra direito, se a gente for olhar no dicionário, for buscar nos dicionários, a gente vai ver que ela possui várias acepções, vários significados. Entre eles, a gente vai ver que existe o significado da palavra direito como sendo o contrário de esquerdo, braço direito, braço esquerdo. Vamos ver também que existe um conceito que qualifica a retidão de uma pessoa, especialmente quando a gente formula uma frase onde nós dizemos fulano é um homem direito. Ou seja, a gente está dizendo que ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa honesta. E também o direito como sinônimo de retidão de uma conduta. Por exemplo, fulano é um bom colaborador porque faz o seu trabalho direito, ou seja, faz de acordo com a expectativa que ele gerou para o seu empregador. Mas o conceito que a gente vai utilizar aqui é esse que eu já vou traçar logo no início aqui para vocês, que menciona o seguinte: o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas em um determinado território, num determinado tempo. Então, todas as leis, todas as normativas, todas as resoluções, decretos, medidas provisórias que estão vigentes, por exemplo, neste momento em que eu estou gravando para vocês, a gente encara como sendo o direito, ok? Então, vamos lá, alguns exemplos para a gente já passar sobre eles. Constituição Federal, quando, por exemplo, ela trata da divisão dos estados, divisão do Estado, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A Constituição ela está dando uma conduta, está traçando uma conduta para as próprias autoridades de como é que deve se comportar o Estado no tocante aos seus poderes. Temos também como exemplo o Código Civil. O Código Civil ele estabelece a relação jurídica entre os particulares, certo? Temos também o Código Penal. O Código Penal ele tem por finalidade definir as infrações criminais e as penas para quem as acomete. Então lá dentro estão prescritas quais são as condutas, certo? Que uma pessoa não pode ultrapassar, porque se uma vez ela ultrapassar, ela vai sofrer uma sanção chamada pena, que pode ser pecuniária, pode ser de restrição de liberdade, entre outras, para evitar exatamente que se faça aquela conduta prevista dentro do Código Penal. E como é que surgiu o direito, pessoal? Bom, o direito ele surgiu como uma necessidade para atender aos interesses de duas pessoas quando elas, primeiramente, lá nos primórdios da humanidade, se encontraram. Elas viram que houve um encontro entre essas duas pessoas e certamente elas ficaram desconfiadas uma da outra na hora que se encontraram e falaram, bom, e agora que existe um ser similar a mim, como é que eu vou me comportar? E essas pessoas viram que existia necessidade, num primeiro momento, de que elas firmassem um pacto a fim de mutuamente proteger as suas vidas. Isso foi o surgimento do direito à vida. Ora, você vai para lá, eu venho para cá, e a vida continua. Da mesma forma, quando chegou a época da Revolução Agrícola, onde o homem deixou de ser coletor e caçador para se tornar produtor de alimentos, surgiu a necessidade também de que aquela pessoa que tivesse interessada em praticar os atos de agricultura, de pecuária, ou seja, tratar da terra para fins de produção, ela tivesse aquele determinado espaço protegido. Então surgiu o direito de propriedade, onde necessitou-se que as pessoas entrassem num pacto para que aquela lavoura, aquele espaço onde estava sendo desenvolvida a atividade agrícola fosse respeitado. Com isso surgiu o direito de propriedade, mas não só por esse motivo também, fazendo uma forma bem sintética aqui para vocês,
para que as pessoas pudessem estabelecer as suas primeiras regras no seu convívio social. Pois bem, gente, a sociedade ela foi avançando, mais pessoas foram surgindo, o ser humano foi se reproduzindo e começou a formar células sociais, certo? Tribos, vilas e assim por diante. Tá? E viu-se a necessidade de que era necessário tratar de mais normas jurídicas, ou seja, era necessário que existissem mais regras de convivência pacífica entre essas pessoas. E também para proteger seus bens e seus, como dito, seus interesses. E passou-se, então, em determinado momento, ter que escrever estas regras e deixá-las, isso após o surgimento da escrita, naturalmente, né? Deixar estas regras consignadas através dos meios disponíveis para que qualquer pessoa pudesse tomar conhecimento e adequar a sua conduta dentro dessa nova realidade. Ou seja, dar eficácia às leis, que elas fossem efetivamente cumpridas, certo? E com a evolução desse tempo todo, veio o Brasil, veio toda essa questão do surgimento e do crescimento do nosso país, e o Brasil resolveu por bem adotar que o direito vigente no Brasil ele se daria de forma escrita, ou seja, seria obrigatório que todos cumprissem aquelas leis, desde que em determinado momento tomassem conhecimento, e que elas estivessem escritas, a fim mesmo de que pudesse ser divulgado e atingisse o maior número de pessoas, para que elas não se excusassem, elas não se declarassem impedidas de sofrer as sanções da lei, alegando desconhecimento. Então, mas falando agora de hoje em dia, do nosso direito, como é que ele funciona, um projeto de lei ele passa por um processo legislativo, certo? A lei ela vai para discussão no Congresso Nacional, é aprovada, depois ela é encaminhada ao chefe do Executivo, que por sua vez sanciona essa lei é publicada, e a partir daquele momento, via de regra, a lei passa a produzir seus efeitos na sociedade. Por que via de regra? Porque existem algumas outras leis em que a validade dela e a eficácia dela, especialmente, está diferida para um momento posterior. Um exemplo, normas que tratam, por exemplo, do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano. Existe um regramento constitucional, nós vamos ver especificamente isso no futuro, que determina que a lei tributária ela só pode produzir seus efeitos no ano seguinte da sua edição. Tá? Mas voltando. Aquela lei foi publicada, certo? Se fosse uma lei da União, ela é publicada no Diário Oficial Virtual, que hoje em dia ele não circula mais em papel. Se for num município menos tecnologicamente desenvolvido, ele é impresso ainda, essa lei é impressa ainda em jornais de circulação local, pelo menos, certo? Para que seja dado conhecimento às pessoas. A primeira pessoa que pega aquele papel para ler aquela mensagem contida, aquela lei, mesmo que inconscientemente, a primeira coisa que ela vai ver neste papel é que existe nele um monte de símbolos, certo? Mas que símbolos são esses? Esses símbolos é o alfabeto, tá? Nosso alfabeto romano, nosso alfabeto latino, como alguns também chamam. Esses símbolos, essas letras, a gente sabe que no momento que elas são ordenadas, elas passam a ganhar um significado, elas passam a representar algo que vai ganhar um significado. Por exemplo, pessoal, se a gente pega 4 letras, a letra C, a letra a letra S e a letra A gente, tendo essa mensagem que eu acabei de passar para vocês, na nossa mente se formula a palavra casa, certo? E como nós falamos o idioma de língua portuguesa, a gente sabe que a palavra casa representa uma habitação, um lugar onde uma pessoa se recolhe, certo? Onde ela descansa, onde ela se reúne com a sua família, como o caso de uma pessoa sozinha, onde ela vai, inclusive, fazer seus estudos, tá? Enfim, a gente sabe o significado da palavra casa. Se a gente fizer esse exercício de escrever num papel e apresentar para uma pessoa, um chinês, por exemplo, isso, ele nem vai saber que símbolo é aquele, se ele não falar o português, obviamente, como ele também não vai entender, aí mesmo de forma alguma, o que quer dizer aquele símbolo. Isso é muito importante a gente tratar disso daí lá para o arremate desse vídeo, onde eu vou dar uma mensagem importante para vocês também. Tá?
E quando a gente começa a juntar essas palavras, a gente começa a ter a formação das frases, certo? A formação das sentenças, conforme a gente aprendia lá na época do colégio, lá do ensino fundamental. Um exemplo que eu formulei aqui para vocês bastante simples é a frase: a casa é habitada. A gente sabe que está tratando de uma, a gente já definiu o que é o significado de casa, dando o status de que nesse momento, no sentido de estar, a palavra é o sentido de estar, habitada, ou seja, com moradores, com pessoas que estão tratando aquela construção como o seu lar. No direito também, como eu falei para vocês, os textos de leis eles são escritos e são formados por palavras que formam as frases. Então, um texto de lei por si só, ele é uma norma jurídica? Não. Não. Um texto de lei nada mais é do que a conjugação de todos esses símbolos que formaram palavras, que por sua vez formaram frases e foram estampadas num papel, num jornal de circulação, num diário oficial, ou até virtual, como eu falei para vocês. Tá? A norma jurídica a gente vai entender, pessoal, como sendo o produto da leitura desse texto de lei que a nossa mente consegue compreender. Ou seja, leio aquilo que está escrito no papel, transporto para a minha mente, faço um juízo de valor sobre o significado daquela mensagem lida, e o resultado disso é o que eu vou entender de forma ampla como sendo uma norma jurídica. Tá certo? Eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil a compreensão. O artigo 5º do Código Civil. O que diz o artigo 5º? A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Num exercício de compreensão deste texto de lei, a gente pode concluir que uma pessoa que atinge os 18 anos está apta para praticar sozinha, independentemente de auxílio de outras pessoas, os seus atos da vida civil. Ela pode se casar, ela pode contrair obrigações, ela pode resguardar os seus direitos, ela pode também, se quiser, fazer as suas disposições de última vontade através de um testamento, entre tantos outros mecanismos que existem dentro do Código Civil que regulam a relação entre os particulares. Portanto, o objeto dessa interpretação que a gente fez, a gente vai definir como sendo, desse texto de lei que a gente leu, a gente vai definir como sendo a norma jurídica. E o que é o direito? O direito, como a gente viu lá no começo do vídeo, nada mais é do que a reunião, ou seja, o conjunto destas normas jurídicas, baseadas nesses textos de lei, que vige dentro de um ordenamento jurídico. Certo? Então, conseguimos identificar o que são as normas jurídicas. Então, agora nós vamos passar para a ciência do direito. Antecipo para vocês têm plena ciência disso, de que a norma jurídica ela não é una. Não existe apenas uma norma jurídica no Brasil. Existem várias, certo? Milhões, para falar a verdade. E elas estabelecem regras de conduta, tanto para as pessoas naturais, as pessoas físicas, como também para as pessoas jurídicas, sejam elas privadas ou públicas. Ou seja, o governo e o Estado têm as suas regras, assim como também as pessoas jurídicas, uma sociedade anônima, uma limitada, uma associação, também têm as suas regras tratadas pelo direito. Certo? A ciência do direito, ela vai se ocupar exatamente de pegar estas normas, que têm essa qualificação de prescrever condutas, e fazer o exercício de descrever o que essas normas tratam. Certo? Então, a ciência do direito nada mais é do que um ramo do direito que se ocupa do objeto direito, é um ramo da ciência que se ocupa de se descrever as normas prescritas pelo direito. Ou seja, é uma ciência como qualquer outra, como é a biologia, por exemplo, que se ocupa da vida para fazer o seu estudo, tem como objeto a vida para fazer o seu estudo. É a mesma coisa se a gente comparar com a odontologia. A odontologia ela vai ter como seu objeto a dentição das pessoas, certo? A medicina, de uma forma um pouquinho mais ampla do que a odontologia e mais restritiva do que a biologia, é o ramo da ciência que se ocupa do estudo do corpo humano. E assim sucessivamente acontece nesses ramos da ciência.
Ou seja, toda ciência tem um objeto de estudo. E aqui eu chamo atenção para uma coisa que acontecia, que eu não mencionei para vocês, mas eu já fui professor universitário também, durante um período de 2 anos, mais ou menos, entre os anos de 2006 a 2008, e lecionava até para cadeiras do 10º período, né, do 10º semestre, e já lá na parte de prática de direito tributário. E no início das minhas, de cada semestre, a primeira pergunta que eu fazia para os meus alunos era: o que é direito? Era difícil achar um aluno que soubesse responder, porque os cursos de direito não dão tanta atenção para essa matéria introdutória, então eles respondiam para mim que é a ciência que estuda as leis. Isso era uma resposta completamente errada, tá? Na verdade, o direito é um conjunto de normas, como a gente viu, que tem validade dentro de um local, num determinado espaço de tempo, e que vai regrar a conduta das pessoas e que é objeto da ciência jurídica. Eu perguntava para eles o que era direito, eles me respondiam que era ciência do direito. Mas, enfim, essas dúvidas eram esclarecidas e eles, de fato, gravavam o que estava sendo passado, né? Então, diante dessa complexidade, desse grande arcabouço jurídico que começou a surgir dentro do Brasil, assim como em outros países também, viu-se a necessidade de que certas pessoas se dedicassem a descrever essas normas, onde surgiram os tais cientistas do direito. Portanto, eles passaram a descrever para chegar numa outra vastidão de várias interpretações que são dadas para a lei, tudo a fim de subsidiar os operadores do direito e também a sociedade como um todo. Ou seja, esses doutrinadores, que são os analistas do direito, começaram a dar a sua opinião sobre matéria civil, matéria criminal, matéria tributária, administrativa, ambiental, entre tantas outras que existem dentro do ramo do direito. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha sido compreendido por vocês aí, tá? Vamos agora concluir o vídeo aqui, passando um pouquinho de volta sobre o que a gente já falou. E a primeira consignação que a gente vai ter a respeito disso tudo, e sabendo que o objeto da ciência do direito é o direito, que por sua vez tem como base textos de lei, ou seja, a forma escrita, a conclusão que a gente vai chegar é que direito é linguagem. Por quê? Porque a linguagem merece ser interpretada, e isso através de várias técnicas que existem, entre elas a sintaxe, a semântica, a interpretação constitucional, a interpretação histórica, a interpretação pragmática, enfim, tantas outras que são tratadas para que o operador do direito possa compreender o que a norma jurídica está querendo atingir e possa descrever, através de instrumentos próprios, como teses, dissertações, monografias, artigos, não só os científicos, mas também como os jornalísticos também, como funciona e o que se interpreta e quais são as consequências daqueles textos de lei que são aprovados e lançados à sociedade diariamente pelos nossos entes federativos, seja o município, seja o estado, ou seja a própria União. Tá bom, pessoal? Então, compreendido o que é o conceito de direito, nós vamos agora no próximo vídeo tratar com vocês sobre os tipos de norma jurídica, tá? Eu vou interromper essa nossa gravação aqui pelo fato de que a gente não vai gastar muito tempo e para que esse vídeo também não fique muito longo. Então, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre normas gerais e abstratas e normas individuais e concretas. Tá legal? Prometo aí que nos próximos dias já vou lançar um vídeo aqui no canal para vocês com esse tema. E se você ainda não é inscrito, né? Por favor, se inscreva no canal, ative lá o sininho para que você possa, assim que um vídeo é lançado, você seja notificado no seu celular ou no seu e-mail que saiu um novo vídeo para que você possa assisti-lo, certo? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos para que possa aumentar esse engajamento e que essa mensagem possa ser difundida a maior número de pessoas possível. Meu forte abraço a todos vocês e que Deus os abençoe.